Agora para o nosso minuto bem especial, que é o minuto de sabedoria, tá? E nesse minuto a gente aprende tanta coisa, né? Muita coisa. E nessa noite a nossa secretária, nossa irmã Diva, ela tem algo bem interessante para compartilhar conosco, né, Diva? Ok, minha amiga? Compartilha. Vamos lá. Boa noite, queridas irmãs, né? Obrigada por mais quarta-feira estarmos juntos. Hoje, o Minuto de Sabedoria, vou falar de algo muito importante e também que marcou a infância de muitas pessoas que vêm lá do interior, né? Igual eu, que sou lá do interior de São Paulo, caipira. Eu tenho certeza que muita de nós aqui já comeu comida no fogãozinho de lenha, né? Como é bom. Mas hoje eu vou falar para vocês a história, como surgiu o fogão a gás. Porque o fogão a lenha a gente sabe que tem toda aquela história, né? Que fazia aquele fogãozinho de barro. Tinha muita gente que era de barro e a gente carpia a lenha, colocava a lenha. Depois também foi inventado o fogão ao carvão. Mas hoje eu vou falar para vocês como a engenharia do homem chegou ao fogão a gás. Então, o fogão a gás, o primeiro fogão a gás, ele foi criado por um inglês, o James Sharp, em 1826 e patenteado por ele. Mas foi o chefe francês Alex Soyer quem popularizou no final do século XIX, tornando o aparelho mais limpo, eficiente e livre do cheiro da fumaça. Porque o fogão a lenha, ele tinha aquele cheiro da fumaça que pegava na gente, né? E fazia aquela bagunça. E também era um pouco perigoso, porque você não tinha como controlar o volume do fogo no fogão de lenha, né? Mas aí veio o surgimento do fogão a gás, né? Que, como eu falei, né? Que o ambiente ficava mais limpo, né? E também ficava livre do cheiro de fumaça, né? Os modelos de a lenha e o carvão, né? Os fogões a gás começaram a ser fabricados nos Estados Unidos a partir de 1860 e a sua popularidade aumentou na Exposição Universal a partir de 1876, que ela se expandiu para o mundo inteiro. Agora eu vou pedir para a Lígia fazer o favor de colocar um vídeo que ele vai explicar bem, com detalhes, né? Como surgiu o fogão de lenha e depois passou para o gás. Acender uma fogueira a céu aberto, enfrentar o vento, a chuva e a fumaça nos olhos, apenas para preparar uma refeição simples. Era assim que nossos ancestrais faziam. Desde o domínio do fogo, cerca de 1,5 milhões de anos atrás, o ser humano entendeu que o calor transformava os alimentos, deixava-os mais macios, mais saborosos e, principalmente, mais seguros para comer. Mas mesmo após domesticar o fogo, ainda era um desafio controlá-lo. Era bruto, imprevisível, perigoso. E foi justamente essa necessidade de controle que impulsionou uma das maiores invenções da história: o fogão. Mas o fogão, como conhecemos hoje, não surgiu da noite para o dia. Na verdade, sua evolução foi lenta, cheia de adaptações e marcada pela engenhosidade humana. Tudo começa com os primeiros fornos de barro, usados ainda na antiguidade por egípcios, gregos e romanos. Eles construíam estruturas de argila ou pedra, em que o fogo era aceso dentro ou por baixo, e os alimentos eram cozidos lentamente com o calor retido. Já era um avanço. Menos fumaça, mais calor concentrado. Na China, há registros milenares de sistemas de cozinha chamados zhao, que nada mais eram que fogões de barro conectados a chaminés rudimentares. Eles permitiam direcionar a fumaça para fora da casa, uma inovação que melhorava muito o conforto e a saúde de quem cozinhava. Mas foi apenas na Idade Média, na Europa, que começaram a surgir as primeiras tentativas mais próximas do conceito moderno de fogão.
No século XVIII, cozinhar ainda era uma atividade perigosa. A cozinha era o coração da casa, mas também o lugar onde acidentes aconteciam com frequência. Panelas tombavam, roupas pegavam fogo e a fumaça impregnava tudo. Foi nesse contexto que, em 1735, o inventor francês François Cuvillier introduziu o fogão Castrol, um grande bloco de tijolos com cavidades para panelas, alimentado por lenha, e que usava ferro fundido para manter o calor. Ele era mais seguro e mais eficiente que a lareira aberta. Mas foi apenas o começo. Poucos anos depois, em 1742, o americano Benjamin Franklin criou o famoso fogão Franklin, uma lareira metálica fechada que aumentava o aproveitamento do calor. Sua ideia foi pensada mais para aquecer ambientes do que cozinhar, mas sua tecnologia inspirou diversos outros inventores a pensar formas de controlar o fogo. Esse controle, até então difícil, começava a parecer possível. Mas a grande virada ocorreu no século XIX. Com a Revolução Industrial, o ferro fundido passou a ser mais acessível e a produção de fogões se tornou viável em larga escala. O fogão de ferro a lenha se popularizou nas casas urbanas da Europa e dos Estados Unidos. Era pesado, grande, mas funcional. Tinha bocas com tampas circulares removíveis, permitindo o contato direto com o calor, além de fornos embutidos. Era o orgulho das donas de casa, o símbolo de status da modernidade doméstica. Logo depois, veio o fogão a gás. Em 1826, James Sharp, na Inglaterra, construiu o primeiro fogão a gás funcional. Inicialmente, a ideia parecia absurda para muitos. Cozinhar com algo invisível? Mas as vantagens eram óbvias. O gás era mais limpo, fácil de controlar e aquecia mais rapidamente. Com o avanço das redes de distribuição de gás nas cidades, os fogões a gás começaram a substituir os modelos a lenha. Era o início da cozinha moderna. E não parou por aí. No século XX, com a eletricidade chegando aos lares, surgiu o fogão elétrico. No começo, era caro e ineficiente, mas com o tempo ganhou força. Depois vieram os modelos com acendimento automático, timer, forno com ventilação e até os cooktops, elegantes, compactos e com controle digital. O ápice atual é o fogão por indução, que usa campos magnéticos para aquecer apenas a panela, enquanto a superfície permanece fria ao toque. É seguro, eficiente e parece até magia. Mas afinal, por que o fogão mudou a humanidade? Porque ele não apenas facilitou o ato de cozinhar, ele transformou a forma como vivemos. Com o fogão, as refeições deixaram de ser um esforço de sobrevivência e passaram a ser um momento de união, cultura e afeto. Ele nos deu tempo, tempo que antes era gasto juntando lenha, acendendo fogueiras e vigiando o fogo, tempo que foi usado para pensar, estudar, criar. Além disso, o fogão incentivou o surgimento de receitas mais elaboradas, impulsionou a indústria de utensílios, deu origem à cozinha como arte. Ele também mudou o design das casas, transformando a cozinha em um espaço mais limpo, organizado e seguro. E, acima de tudo, foi símbolo de progresso. Em muitas partes do mundo, o acesso a um fogão é ainda hoje um sinal de dignidade, de melhoria de vida. E pensar que tudo começou com a simples vontade de controlar o fogo. O fogão não é apenas um objeto, ele é um marco. Ele representa a transição do ser humano de caçador-coletor para cozinheiro, agricultor, engenheiro. Ele resume nossa história de domar a natureza para criar conforto. E embora seja algo que muitos nem percebam no dia a dia, ele está ali, silencioso, mas poderoso, moldando gerações, hábitos e culturas. Da lenha ao gás, do ferro ao vidro, do calor bruto à indução controlada por toque, o fogão acompanha nossa evolução. E quem sabe no futuro, talvez nem precisemos mais dele como o conhecemos. Mas uma coisa é certa: ele mudou tudo. Viver num mundo onde cozinhar
Nossa, Que interessante, né? Eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu ia falar sobre o fogão, porque mesmo ele fala que o fogão a gás, que reunia as pessoas para fazer comida e tudo isso, mas eu tenho muita boa lembrança do fogão de lenha, né? Na minha casa, quando eu nasci, minha mãe, lógico que já tinha fogão a gás, mas quando eu ia para o sítio da minha avó, a minha avó tinha um fogão a lenha e o fogão dela também tinha a parte que assava pão ou assava alguma coisa que os meus tios caçavam, né? Viado, tartaruga não, cabrito. tatu. Os meus tios caçavam e assavam no fogão da minha avó, que tinha o fogão e uma barra bem comprida que a gente ficava sentada para ficar quente, e tinha o forno também, que a minha avó assava pão e assava algum animal para a gente comer, né? E eu tenho muitas boas lembranças do fogão a lenha, né? Mas como o Senhor deu a capacidade para os homens evoluir, então a evolução do fogão a gás chegou até, né? Até hoje em dia, hoje em dia nós temos já o fogão elétrico, né? Mas essa foi, né, a evolução do fogão a gás que o Senhor deu capacidade para o homem evoluir, né? Então, esse é o minuto de sabedoria que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Gente, olha, Eu gostaram? acho, Gostaram? Olha, gostei. eu Eu acho que a gostar. gente deve, essa gente, como o profeta, né, aconselha a gente a fazer armazenamento, eu acho que tem um fogão a lenha também seria um jeito de ter um armazenamento. Vai ver que com uma guerra, uma terceira guerra mundial, vai acabar o gás, vai acabar a eletricidade. Como que a gente vai cozinhar? Então, seria Mas bom olha, também se a gente pudesse. eu faria um fogão a lenha sem nenhum problema. Eu sei fazer barro, eu sei fazer tijolo, eu É, sei fazer tudo. para mim, Eu, quando eu comprar uma casa, eu quero um fogão a lenha. É como, é, como, é, um método de armazenamento, né? De preparação. mas no É, interior de São Paulo, muitas pessoas voltaram a adaptar o fogão a lenha no fundo da casa. Muitas Perfeito. pessoas. é, O que é, é muito bom. O método de estar preparado, né? Se não tiver. não, mas a beleza de tudo isso, Ellie, é o que explicou a Diva e o vídeo que nós vimos. Realmente, o fogão, ele envolve comida, Sim, alimento, né? Então, é. o Senhor nos deu esta bênção do homem ter a inteligência de Uhum. criar o fogão para que nós pudéssemos nos alimentar com mais delícias. O Senhor Sim, faz as sim, coisas para sem agradar o dúvida. homem, Sem para dar dúvida. alegria ao homem, Sem né? dúvida. E Sim. Eu por isso tenho que nós fogão a somos lenha na minha casa aqui privilegiados. do interior. É, Na Né? minha casa aqui em Araçatuba, quando nós compramos, a gente reformou, a gente fez churrasqueira, fogão a uhum. lenha, forno de pizza. Eu tenho um Isso. cantinho aqui que tem tudo isso. É. É bom, é muito bom estar preparado. Você nunca sabe, né? Mas Nunca é a gente uma sabe. bênção, né? É, demais. É uma bênção, realmente. Obrigada, tá, Diva? Obrigada por compartilhar esse minuto de sabedoria que realmente nos ensina lá, não é isso? Não nos ensina? Uhum. Então,